Olá, a paz do Senhor. Me chamo Felipe Bernardini e seja muito bem-vindo para o primeiro workshop do Pregador Qualificado. Você realmente quer ser um pregador da Palavra de Deus, longe de erros, e ter um ministério verdadeiro e íntegro, com conhecimento e unção? Você está no lugar certo. Quero começar essa aula agradecendo pelas centenas de comentários recebidos a respeito de nossas aulas. Você pode ver alguns deles aparecendo na tela nesse momento. Estou realmente muito agradecido pelo impacto que a primeira aula que falamos sobre duas importantes qualidades na vida do pregador causou. E se você ainda não assistiu, dá tempo de voltar lá e assistir. Essa é a nossa segunda aula, onde vamos falar sobre como fazer um esboço de pregação do início ao fim. Com certeza, se você quer pregar ou já está pregando, um dia vai se deparar com essa dúvida. Mas graças a Deus que vamos te ajudar hoje, explicando em 4 passos totalmente práticos de como elaborar um esboço de sermão do início ao fim. Lembrando também que terça-feira da semana que vem, às 9 horas, vai ser publicado o nosso último conteúdo desse workshop, onde vou te contar um pouco mais sobre a minha vida e te apresentar algo que pode alavancar seu ministério em produtividade, conhecimento e prática. Algo que realmente pode te ajudar na sua jornada ministerial de uma vez por todas. Esse é realmente o conteúdo principal. Marque em sua agenda e deixe registrado esse compromisso de terça-feira às 9 horas da manhã. Não perca por absolutamente nada. Agora, deixe-me mais uma vez eu falar minhas recomendações. Se esses conteúdos realmente te interessam, recomendo que preste o máximo de atenção possível em cada aula, retire todas as distrações de perto de você e pegue o seu caderno de anotações, porque vamos começar a aula de hoje. Vale ressaltar que seu comentário é muito importante, então qualquer dúvida que você tiver, ou se quiser deixar algo sobre a aula de hoje, pode utilizar livremente o campo comentário logo abaixo deste vídeo, que vamos ter o maior prazer em responder. Também temos um e-book disponível gratuitamente para download nessa mesma página de aula, com o tema A Importância de uma Boa Pregação. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, basta clicar no botão e recolher aprendizados desse livro digital. Agora vamos para a aula. Como fazer um esboço de pregação? Acredito que essa é uma dúvida comum para todos que almejam o ministério da pregação. Nesse estudo de hoje, quero falar sobre dicas simples e totalmente práticas que vão te ajudar a elaborar o esboço de um sermão do início ao fim. Muitas pessoas confundem, achando que o esboço é a mensagem escrita. Aqueles que assim pensam estão muito enganados. O esboço, na verdade, é algo que vai te facilitar no momento da pregação, para lembrar aquilo que estudou. Costumo dizer que, no esboço, quanto menos é mais, isto é, não é necessário colocar todas as informações e palavras. Às vezes, apenas uma frase pode te ajudar a lembrar de um tópico inteiro. Porém, para que isso ocorra, é necessário seguir passo a passo o que vamos ensinar nesta aula de hoje. Vamos mostrar que um esboço é realmente útil e, se sentirmos a necessidade dele, devemos usar sem vergonha alguma. Veja abaixo um índice do que vamos abordar. Para que um esboço? A importância do esboço da pregação. Primeiro passo, estudo bíblico e anotações. Segundo passo, a organização do sermão. Terceiro passo, escrever de forma resumida e verificar o que pode ser simplificado. Quarto passo, faça testes com você mesmo e sua memória. Até quando preciso de um esboço? Se mesmo ao final de tudo isso você ainda estiver com dúvidas, fique à vontade em perguntar. Estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas e realmente facilitar seu aprendizado. Para que um esboço? A importância do esboço da pregação. Muitas pessoas perguntam-se: para que um esboço? Vou explicar da forma mais simples e fácil possível. O esboço te ajuda
a não esquecer do sermão. Existem pessoas a qual acreditam que a mensagem deve sair na hora e não devemos ter nada preparado. Contudo, isso pode ser um problema, pois na hora, devido ao nervosismo, você pode esquecer-se de algo e acabar não ministrando com clareza e verdade. O esboço vai guiar seu pensamento durante suas ministrações, além de te trazer mais confiança no que vai estar pregando, pois sabe que a qualquer momento pode dar uma olhada no esboço e lembrar do que estudou. Agora, existem pessoas a qual preferem sem esboço, e elas conseguem mesmo sem ele, fazer pregações totalmente bíblicas e claras, e essas realmente é algo extraordinário. Se você é uma dessas e não se vê na necessidade de um esboço, tudo bem, de forma alguma você está errado, pois isso funcionou para você e é o que importa. Porém, para aqueles que estão começando a pregar agora, eu particularmente recomendo um esboço, principalmente se for a sua primeira pregação, pois provavelmente você pode estar um pouco nervoso e ansioso no momento do sermão e o esboço vai te auxiliar nisso. Eu mesmo comecei com esboços. Lembro que na minha primeira mensagem eu fiz o esboço e tenho guardado eles comigo. Isso foi algo que facilitou muito o desenvolvimento do meu ministério. Sentia um alívio com o esboço. Via que realmente ficava mais seguro daquilo que queria transmitir e realmente funcionou para a minha vida. Para você que está na dúvida entre fazer um esboço ou não, eu respondo: faça um esboço. Na dúvida, é melhor fazer do que depois arrepender-se por não ter feito. Cada um de vocês que querem aprender a desenvolver um esboço, vou agora passar um passo a passo de como desenvolver do início ao fim. Primeiro passo: estudo bíblico e anotações. Parece óbvio, mas infelizmente muitas pessoas pulam essa etapa. É fundamental começar com o estudo bíblico. Logo quando você quer desenvolver a mensagem, você tem que correr para as Sagradas Escrituras. Estude o máximo que conseguir o texto ao qual vai ministrar. Nesse primeiro passo, quanto mais tempo você conseguir demorar nele, é melhor, pois tempo investido no estudo bíblico para uma pregação vai tornar-se conteúdo para o sermão. Busque o máximo de auxílio possível, leia livros, comentários bíblicos e pregações sobre o tema que está estudando para pregar. Claro, não pode esquecer-se também de anotar tudo isso. Nesse momento, suas anotações não precisam necessariamente seguir uma ordem. Não preocupe-se com isso. Faça apenas as anotações de forma que você depois consiga entender aquilo que está escrito. Existe um termo conhecido em administração que é brainstorming. O melhor significado para essa palavra é chuva de ideias. É mais ou menos isso que você vai fazer nesse passo. Encher de ideias a sua mensagem. E essas ideias, claro, são aprendizados que você recolheu com os seus estudos. Vou te falar algo extremamente importante. Você já sentiu nervosismo demasiadamente? Isso é falta de preparo. Sim, nervosismo é falta de preparo. Quanto mais preparado você estiver para um sermão, menos nervosismo você vai ter. De uma forma ou de outra, esse estudo que você tem no primeiro momento está te preparando e isso vai facilitar bastante seu desenvolvimento do sermão. Você já viu aquelas pessoas que recebem a oportunidade e dizem: não estava preparado? Essa que assim faz, provavelmente, vai falar algo naquele momento que sai na hora, e isso de forma alguma é comparado com aqueles que estudam bastante. Quando o estudo é eficiente, a mensagem fica rica, rica em conteúdo e aprendizados. Você vai fazer algo maravilhoso. Segundo passo, a organização do sermão. Você já estudou e anotou vários aprendizados. Que maravilha! Agora está na hora de estruturar todo o seu aprendizado, tornando ele um sermão. Geralmente você deve pensar o seguinte: uma mensagem é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Sendo assim, você precisa pegar todos os seus aprendizados
e fazê-los ficarem em ordem. Isso pode parecer difícil, mas não é. Com o tempo e prática, você vai desenvolvendo uma habilidade e consegue com mais facilidade organizar seus aprendizados. Você já viu pastores que conseguem compor um sermão em até um dia? Isso se deve por dois motivos. Primeiro motivo, eles têm um conhecimento bíblico enorme. Sendo assim, a fase do estudo, o primeiro passo que mencionei, é mais fácil. Segundo motivo, eles já desenvolveram tantos sermões que hoje, pela graça de Deus, conseguem fazer isso com mais prática do que aqueles que estão iniciando agora. Vou te passar algumas dicas importantes sobre o que colocar em cada momento da mensagem. Introdução. Aqui é o momento que você vai explicar o propósito principal do sermão. É mais ou menos o momento de clarear o entendimento do povo para o restante da mensagem. Sendo assim, se você acha que é necessário explicar algo a qual vai facilitar o desenvolvimento do sermão, é melhor fazer na introdução. Porém, tome cuidado, a introdução não deve jamais ser longa demais. Desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai explicar todo o seu sermão, colocar conteúdos, aprendizados e facilitar ao máximo a compreensão da mensagem. Aqui é onde você vai demorar mais. Lembre-se que você deve aplicar a mensagem para os ouvintes. Isto é, não adianta apenas transmitir conhecimento, você deve também mostrar como esse conhecimento pode ser aplicado em nossas vidas, no nosso cotidiano. Conclusão: você já explicou o sermão inteiro, agora basta apenas concluir. É mais ou menos como se você tivesse contado uma história para os ouvintes, e como toda história, necessariamente, precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão, para não sobrar dúvidas. No sermão, isso também é necessário, pois eles precisam sair dali, sabendo o rumo que devem tomar. Sabe uma coisa que os pregadores erram muito? É fazer um esboço gesso. Eles engessam suas mensagens, não dando liberdade para o Espírito Santo. Não é assim. Deus pode querer fazer alguma revelação na hora do sermão, e isso não está no esboço. Então você deve entregar-se, sabendo que a vontade suprema em um sermão é Jesus e o seu Espírito. Deixa Deus te usar de verdade. Se Ele falar, faça, mas tenha certeza que a voz é dele. Terceiro passo, escrever de forma resumida e verificar o que pode ser simplificado. Isso eu considero o passo mais simples. Basta apenas você pegar o seu esboço e simplificar ele ao máximo. Não estou falando que você deve simplificar a pregação, e sim o esboço. Isto é, você não vai tirar nenhum conteúdo, mas apenas resumir esses conteúdos em simples palavras ou frases. Por exemplo, vamos supor que você vai pregar sobre Bartimeu, e no começo do sermão você vai falar sobre a vida de Bartimeu, sua história. Você não precisa no esboço escrever a história de Bartimeu inteira. Basta apenas uma frase como falar sobre a história de Bartimeu e você já vai saber o que tem que falar no primeiro momento. Por isso, é importante que você tenha estudado bastante, pois essa simples frase é para aqueles que sabem o que vão ensinar. Se você acha necessário colocar outras palavras que vão te ajudar também e são pequenas, fique à vontade. Um erro que cometi foi escrever folhas e mais folhas de esboço para apenas um sermão. Isso atrapalha muito. Você, na hora, com o nervosismo, é possível que não consiga processar tantas informações em folhas e mais folhas. Por isso, simplifique o máximo seu esboço. Atualmente, eu, com apenas um papel, utilizando frente e verso, já consigo escrever meu esboço. Às vezes, muito menos que isso. É questão de prática. Você pode até começar com no máximo 2 folhas, mas vá diminuindo com o tempo e fazendo da forma mais simplificada possível. Quarto passo, faça testes com você mesmo e sua memória. É primordial você conhecer-se. Saiba como sua memória funciona,
pois é possível que você consiga até mesmo pregar sem um esboço e não sabe disso. Por isso, faça sempre testes com você mesmo. Eu recomendo o seguinte: faça um esboço de maneira que você acha que vai entender. E então pregue para a parede. Sim, pregue para a parede, utilizando o seu esboço, e veja se você vai conseguir se localizar com facilidade. Se achar que pode simplificar algo, faça. Acrescentar algo, faça. Tem pessoas que sentem vergonha de pregar para a parede. Isso é complicado, pois mal sabem elas a facilidade que estão perdendo. Imagine comigo, vamos supor que com 20 sermões ministrados, você consiga descobrir mais fácil como sua memória funciona. Você iria precisar de 20 oportunidades na igreja para isso. Agora, se você pregar para a parede, o tempo vai ser encurtado. Costumo brincar dizendo o seguinte: você tem que pregar tanto para a parede até o seu vizinho se converter. E se isso não acontecer, a mensagem não é boa. Claro, é apenas uma brincadeira. Não vai incomodar os outros, pelo amor de Deus. Até quando preciso de um esboço? Para finalizar nossa aula, vou responder uma dúvida bastante comum. Até quando eu preciso de um esboço? Simples, até quando você sentir a necessidade. Não importa se você usar a vida inteira. Se você sentir a necessidade, use. Não tenha vergonha, pois o esboço não simboliza que você não estudou. Simboliza justamente ao contrário. O esboço mostra que você estudou e preparou-se para o sermão e até mesmo fez questão de anotar seu aprendizado para ensinar o máximo possível o povo de Deus. Mais uma vez encerramos um de nossos conteúdos, a qual você pôde recolher aprendizados para a sua vida e ministério. E eu louvo a Deus por isso. Não perca a nossa aula de terça-feira da semana que vem, às 9 horas, aonde vou te revelar como consegui desenvolver meu ministério, mesmo quando estava prestes a desistir. Vou também te revelar como você pode fazer igual eu e aprender de uma maneira prática a desenvolver sermão e ser um pregador qualificado. Um método que tem ajudado centenas de pessoas, a qual todos os dias, por intermédio de nossas aulas, tem aprendido absolutamente tudo sobre pregação. E mesmo que você seja um pregador iniciando, ou até mesmo tenha o desejo em seu coração, mas nunca pregou, essa aula de terça-feira vai te ajudar e muito. Se você gostou dessa aula de hoje, compartilhe também com outros irmãos pregadores, para que possam aprender mais sobre o assunto. Não esqueça também de deixar um comentário sobre a aula. É muito importante e eu certamente ficarei contente com isso. Que Deus te abençoe em tudo. Muito obrigado. Te espero na nossa próxima aula, terça-feira, às 9 horas da manhã. Fica na paz do Espírito Santo.